Hoje a gente tem esse Kia Soul aqui e eu queria mostrar um pouco do que a gente identificou e do que o proprietário nos colocou como problema, né? A proprietária, no caso, né? A Daniela. Ela trouxe o carro aqui reclamando que para fazer uma revisão geral e reclamando muito de barulho na suspensão dianteira e nos freios, né? O carro em si, bom, nós pusemos, ok, vamos fazer a revisão e vamos ver o que está acontecendo na suspensão. A gente subiu o carro no elevador, aparentemente no fundo não aparentava problema nenhum, na verdade, em termos de suspensão. O que tinha na verdade era uma folga no cavalete da pinça que suporta, que prende as pastilhas de freio, e que elas estão com folga realmente. Isso dava uma insegurança grande na hora das frenagens. E aí, ok, esse problema a gente detectou e a gente está indo atrás das peças agora para fazer. Provavelmente a peça teve fadiga e ela precisa ser substituída, então será substituída sem grandes traumas aí. E um outro barulho que era proveniente também teoricamente da suspensão, era refletido diretamente no volante do carro, que era um estalo muito forte, muito feio, quando você virava o volante para um lado e para o outro. Então esse carro possui direção elétrica, não é direção hidráulica, né? A gente já desmontou aqui, então dá para ver uma certa bagunça. Mas a gente teve que desmontar para conseguir localizar a caixa elétrica. Pesquisando aí pela internet, enfim, e na própria montadora, a gente soube do problema crônico que esse carro tem, de uma pecinha específica dentro da caixa do motor elétrico que é conectada à caixa de direção. E aí nós fizemos o orçamento e falamos, ok, vamos avaliar se, pelo tamanho do serviço aqui, se é viável a gente trocar essa peça dentro do motor elétrico, ou se é mais viável, mais rápido e mais prático se a gente trocasse o motor elétrico inteiro. E para nossa diversão momentânea, a gente orçou o preço da caixa elétrica, do motor elétrico, que vai conectar à caixa de direção. A montadora oferece apenas as duas peças juntas, tanto a caixa de direção quanto o motor elétrico, e cobrando os risórios 13 mil reais, né? Então você vê, você tem um carro aí que vale, sei lá, 35 mil reais em média no mercado, por aí, e se você precisar trocar a caixa de direção mais o motor elétrico da sua direção, você vai gastar mais ou menos uns 13 mil reais. Bom, obviamente ficou inviável e a gente teve que correr atrás de uma outra opção, que era tentar reparar, apostar na desmontagem toda e fazer um reparo numa peça que vai dentro do motor elétrico. E aí nós fomos atrás disso. E a montadora também já sabe disso e possui históricos de troca dessa peça, que custa apenas 20 reais. Ou seja, você troca se você não desconhece o problema ou não arrisca a desmontagem para saber se é isso realmente o problema, você vai arriscar trocar todo o componente. Vai gastar simplesmente 13 mil reais para trocar a sua caixa de direção e o motor elétrico, ou você arrisca, tenta desmontar e ver onde é que pode ter esse problema e detectar que é realmente o problema que custa 20 reais. Aí, nesse caso, obviamente, para desmontar tudo isso, a mão de obra acaba ficando um pouquinho mais salgada, mas não chega nem perto de um serviço de troca, do valor da troca da caixa de direção com motor elétrico a 13 mil reais, né? Então, eu queria mostrar agora para vocês o seguinte, a gente fez entrando na nossa salinha aqui, a gente tem agora o motor já desmontado, né? Então a gente encontra aqui, na verdade a gente não encontra mais a peça, porque essa peça aqui é um motor elétrico, e a peça que moeu, ou que foi destruída, não sei se dá pra ver aqui, ó, o farelo da peça. Então o que acontece? Quando você gira o volante, esses pinos aqui giram junto com o volante do motor elétrico.
Essa peça é montada em cima aqui, nessa posição. Esses pinos aqui encaixam nesses vãos aqui, dessa outra parte do motor, tá vendo? Ainda tem pedaços da peça que moeu. E ela não preenche totalmente, então ela tem esses pinos aqui, que são triangulares aparentemente. Outros pinos triangulares aqui, vamos supor que aquele pino triangular encaixa aqui no meio. Você vai perceber que ainda existe folga. E isso aqui está fazendo barulho, que batia demais. Isso aqui é aço ou alumínio. E isso aqui é plástico. Então quando você virava o volante, o motor era acionado e ele dava o tranco, tanto para um lado quanto para o outro. E a peça que vai ali no meio, que dá o conforto, vamos dizer assim, é essa daqui. Vejam o estado da peça. Ela simplesmente moeu, não tem mais dente nenhum. Por que a gente fala que moeu? Porque a original é essa daqui, ó. Fomos buscar ela na montadora e ela custa apenas R$20. Então uma pecinha dessa é responsável por você tomar uma decisão de troca. Veja que ela já encaixa ali perfeitamente. E aí depois o motor é só ser colocado aqui. Uma pecinha dessa faz com que você tome a decisão. Aqui tem a nota fiscal. R$40 porque eu comprei duas, né? Na Kivel. Montadora, uma concessionária, né? Então eu comprei duas para precaução. Então, você vê que uma pecinha dessa às vezes pode ser responsável por uma tomada de decisão equivocada de trocar essa peça inteira, essa mais a caixa de direção, a R$13 mil. E isso, obviamente, você não tem como identificar se você não abrir. Então você vai ter que gastar com mão de obra para fazer isso. Então, eu já liguei até também fui pesquisar isso dentro de uma especializada, de uma oficina especializada em direção hidráulica, e o comentário foi o mesmo. Eles já têm o costume, já conhecem esse tipo de problema, já sabem quanto que vai custar disso, e eles mesmos cobram em torno de R$1.300, dependendo do que for o problema, para substituição disso. Então eles já sabem, já têm a experiência nisso, já são especialistas nisso. A gente acabou de se tornar um conhecedor dessa substituição, então a gente acabou optando pelo risco. Fomos lá, desmontamos com todo o cuidado, após a aprovação da proprietária, é claro. Mostramos o cenário, que essa peça de R$20 seria suficiente. E agora sabemos qual é o problema, que é um problema crônico nos Kia Soul. Então você que tem um Kia Soul ou carros da marca, pode ficar atento aí que de repente esse problema no motor pode ser meio recorrente, é mais comum do que a gente imagina. Então precisa só ter um trabalhinho realmente na desmontagem, como eu falei para vocês, que dá um pouco de trabalho para a gente acessar a caixa. É isso e até a próxima.